Então, gente, vamos falar agora do osso incisivo. Na verdade, vamos falar do osso incisivo e eu acho que um pouco do nasal também. Então, o osso incisivo é esse que vocês estão vendo em laranja. Olha só o formato dele. Ele tem uma perninha aqui bem comprida. Ele se articula tanto com o osso maxila. Vocês podem falar osso maxila ou osso maxilar. Esse daqui é o osso incisivo. Antigamente, assim, antigamente mesmo, muito antigamente, não é da minha época, chamavam esse osso incisivo de osso pré-maxila. Não é nada disso, esquece isso. Vamos gravar como osso incisivo. É um osso par, são dois ossos incisivos. Então aqui tem um osso incisivo e aqui tem outro osso incisivo. E ele chama incisivo porque se inserem aqui nos alvéolos dentários dele os dentes incisivos. Estão vendo aqui? Então os dentes incisivos ficam inseridos aqui nos alvéolos dentários do osso incisivo. E no equino, que é o que a gente está mostrando, a gente tem esse canal aqui, ó, que é o canal interincisivo. Canal interincisivo. O dente incisivo não. O osso incisivo, ele se articula com o maxilar e aqui, ó, cadê? Aqui dorsalmente com o osso nasal. Olha como ele é grande, ele se articula com o maxilar também aqui no ventre dele. Aqui já é cavidade oral, ó. Aqui é cavidade oral. E ele apresenta alguns processos. Então esse daqui, essa parte maior do osso incisivo, é o que a gente chama de corpo do osso incisivo. Essa parte que vai de encontro, vai encontrar o osso nasal, a gente chama de processo nasal do osso incisivo. Ou seja, ele vai. É muito comum na anatomia do crânio a gente dar o nome dos processos, ou seja, das estruturas, com base no direcionamento da estrutura. Se essa estrutura aqui está indo em direção ao osso nasal, a gente chama de processo nasal, ou seja, ele está indo em direção ao osso nasal, processo nasal do osso incisivo, ok? Processo nasal do osso incisivo. Aqui, ó, ventralmente, processo palatino do osso incisivo. Tudo isso aqui é o palato do animal, apesar de apenas esse osso aqui em verde ser um osso palatino. Então esse daqui, ó, que tem duas partes, na verdade uma parte é correspondente a um osso e a outra correspondente ao outro osso incisivo, essa haste aqui, ó, que aqui foi quebrada, ele é chamado de processo palatino do osso incisivo. Processo palatino do osso incisivo. E aqui na região onde tem a inserção dos dentes, a gente chama de processo, aqui ó, processo alveolar do osso incisivo. Ok? Processo alveolar do osso incisivo. Vamos falar logo desse osso nasal, porque ele também é bem simples. Ó. O osso nasal é esse grande osso aqui. Ele se articula com o osso frontal, com o osso lacrimal, com o osso maxila e com o osso incisivo. Então ele se articula com todos esses ossos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E aqui ele é um osso par. Aqui com o osso incisivo, essa curvazinha aqui, ó, que a gente chama de incisura naso-incisiva. Tudo bem? Incisura naso-incisiva. E essa região aqui, ó, a gente tem que tentar se localizar. Essa região aqui é a entrada da cavidade nasal. Ó. Aqui entra a cavidade nasal, olha as conchas nasais. Vocês vão aprender isso em anatomia 2. Aqui no interior tem várias conchas nasais, assim, várias nem tantas, porque parece que quebraram muitas aqui. Tem poucas, mas na teoria deveriam ter várias. Ó. Aqui é uma concha nasal, aqui é outra concha nasal. Só que na verdade tem muitas outras. Então essa daqui é a entrada da cavidade nasal. Tudo bem? Osso incisivo e osso nasal. Vamos falar agora desse grande osso aqui pintado em amarelo. É um dos maiores ossos que a gente tem no crânio.
São ossos pares também. Então aqui do lado esquerdo eu tenho um que se funde com esse do lado direito. Então ele é bem grande mesmo. E notem que ele faz tanto a parede lateral quanto ventral do crânio. Então, olha, vamos ver o que a gente consegue identificar aqui. A gente consegue ver que existe um forame, né? Ó, todo o osso maxilar ele vai se articular com o osso incisivo, com o osso nasal, com o osso zigomático, não, desculpa, lacrimal, com o osso zigomático. Isso só aqui na face lateral. Notem que existe um orifício aqui nessa região. Aqui é o forame infraorbitário ou forame infraorbital. Por que a gente fala que é infra? Porque está abaixo. Esse daqui é o supraorbitário ou supraorbital. Então a órbita estaria aqui, né? A órbita ocular, o globo ocular, fica nessa região. Aqui é o forame supra, que está no osso frontal, e aqui o forame infraorbital. O forame infraorbital ou infraorbitário, ele é bem importante. E por que é bem importante? Porque passam estruturas aqui bem relevantes, como a artéria, a veia e o nervo infraorbital. O nervo infraorbital é um ramo do nervo facial. Vocês vão aprender sobre o nervo facial depois na aula de sistema nervoso. Então aqui, ó, artéria, nervo e veia infraorbitária, ok? Isso aqui é importante. O que mais que a gente consegue ver aqui no osso maxila? Assim, lateralmente ainda, a gente consegue ver essa crista. Então, conseguir enxergar essa grande crista. O nome dessa crista é crista facial. Crista facial. Ela começa aqui, ó, bem caudal e termina, passa pelo zigomático, ó, e termina aqui no maxilar. Se fosse no ruminante, terminaria com um tubérculo aqui, uma tuberosidade bem grande. Então essa é a crista facial. O que mais que a gente tem aqui, ó? Vamos olhar o ventre, a base do crânio, né? A porção mais ventral do osso. Esse osso maxilar, ele apresenta processos. Então tem um processo do osso maxilar que vem aqui para a região do palato, na região do palatino. Então a gente chama de processo palatino do osso maxilar. Toda essa região aqui é o que a gente chama de palato, apesar de só esse ser o osso palatino. Então aqui é o processo palatino do osso maxilar. O que mais que a gente tem? Os processos alveolares. São esses aqui, ó. Processo alveolar de um lado e processo alveolar do outro. Os processos alveolares do osso maxila é onde se inserem os dentes, principalmente não, né? Se inserem os pré-molares e os molares. Então, no processo alveolar do osso maxilar, se inserem os dentes pré-molares e molares. A dentição dos animais vocês vão aprender depois, junto com o digestório e anatomia veterinária 2. Aqui a gente também consegue notar caudalmente aos alvéolos dentários, a gente consegue notar uma tuberosidade aqui, ó, que a gente chama de tuber da maxila. Eu acho que assim lateralmente vai dar para ver melhor. Então a protuberância aqui, ó, que é o tuber da maxila. E a gente vai ver também, deixa eu pegar um cão, que o cão, ele tem aqui, ó, vou colocar do mesmo lado. Ele tem a conformação um pouco diferente, deixa eu colocar um do lado do outro. Notem que a maxila do cão está pintada da mesma cor. Aqui é o incisivo, nasal, maxila. Esse osso aqui é o frontal. Esse osso aqui é o frontal. Então notem que no cão, na verdade nos carnívoros, existe um processo frontal do osso maxila. Nada mais é do que esse ramo aqui, ó, do osso maxila, que vai em direção ao osso frontal. Esse ramo a gente chama de processo frontal do osso maxila.
Mas isso é só em carnívoros. Então aqui tem um cão. Aqui no bovino a gente não vai encontrar isso, ó, porque o maxila, o osso maxilar ou osso maxila, ele não faz comunicação com o osso frontal. Vamos falar aqui desse osso chamado osso lacrimal. Osso lacrimal. Notem que ele é um dos ossos que formam, deixa eu tentar virar aqui de um jeito melhor, ele é um dos ossos que formam essa cavidade, que forma essa órbita ocular, onde fica o olho. Então, vou colocar aqui de lado para vocês identificarem. Esse daqui é um osso lacrimal. Como vários outros ossos da face, ele é um osso que a gente fala que ele é pneumático, ou seja, ele tem uma cavidade. Ele não é só essa parte aqui, ele tem uma outra parte interna que delimita uma cavidade ou um seio chamado de seio lacrimal, tudo bem? E o interessante desse osso lacrimal é porque ele tem uma abertura aqui, ó, em formato de funil. Acho que vocês conseguem ver aqui, ó. Conseguem ver? Deixa eu ver se dá para aproximar. Opa, ali, ó. Uma abertura. Eita. Aqui, ó. Uma abertura em formato de funil, ó. Eita. Em formato de funil, que é a abertura do ducto nasolacrimal. O que significa essa abertura do ducto nasolacrimal? Significa que aqui é o local onde se inicia um ducto que vai drenar a lágrima até cair dentro da cavidade nasal. Então, quando a gente chora, é natural que a gente... Assim, na verdade, a gente nunca parou para pensar, né? Pelo menos eu, né? Nunca tinha parado para pensar. De repente, vocês já pensaram nisso. Mas eu, antes de conhecer a anatomia, eu nunca tinha parado para pensar por que o nosso olho constantemente produz lágrima, né? Ele está constantemente úmido, mas por que geralmente, sem condições adversas, que nem prova de anatomia, que nem você briga com alguém e tal, geralmente essa lágrima não escorre. Essa lágrima vai para algum lugar. Para onde que vai essa lágrima? Alguém tem que absorver essa lágrima, né? Essa lágrima ela não evapora. Quer dizer, uma parte deve evaporar, né? Mas a maior parte deve ser drenada para algum local. Mas aí vocês já pararam para pensar que quando a gente chora, não que eu chore muito, mas quando a gente chora, a lágrima ela começa a extravasar, ok? Ela começa a extravasar, escorrer, né? E ao mesmo tempo, o nosso nariz começa a escorrer. Nosso nariz começa a escorrer. Por quê? Porque existe esse ducto, aqui ó, a abertura do ducto nasolacrimal, que fica no osso lacrimal, que conduz essa lágrima aqui por dentro até a cavidade nasal. Então, naturalmente, essa lágrima é produzida o tempo todo a lágrima é produzida, e essa lágrima naturalmente vai sendo drenada para dentro da cavidade nasal para ajudar a umidificar a região. E é por isso que quando a gente chora, nossa lágrima escorre, porque o ducto não dá conta de drenar tudo, e o nosso nariz começa a sair meleca, né? Começa a escorrer, e a gente fica limpando, porque cai lágrima dentro da nossa cavidade nasal. Então esse daqui é o osso zigomático. Ele que dá o nome para esse arco, que é o arco zigomático. No osso zigomático, a gente tem dois ossos zigomáticos, né? Um de um lado, o outro do outro lado, são ossos pares. E ele é o início, apesar de não ter nenhum forame nele, ele é importante porque é bem o início dessa crista facial. Essa crista facial recebe o mesmo nome, porém a crista facial do osso zigomático e crista facial do osso maxila, que a gente já falou sobre ela. E ele, como eu disse, forma um dos ossos que compõe o arco zigomático. Se a gente parar para olhar o arco zigomático, ele é formado por esse ramo e por esse outro ramo. Esses ramos a gente chama de processo. E eu falei para vocês que geralmente a gente dá o nome do local onde esse ramo está se dirigindo, e depois a gente dá o nome do osso
a qual ele pertence. Então, por exemplo, esse daqui, ele está se dirigindo ao osso temporal. Então, a gente chama de processo temporal do osso zigomático. Ok? Aqui, processo zigomático do osso frontal. E processo zigomático do osso temporal. Então, esses três processos formam esse arco zigomático. Já que a gente começou a falar sobre ele, vamos continuar a falar sobre o osso frontal, que é esse que eu falei para vocês, que lembra um pouco o morcego, né, do Batman. Lembra um pouco o símbolo do Batman. Nesse osso frontal, ele é bem importante, ele é um dos ossos, assim como o zigomático, é um dos ossos que compõe a parte óssea do globo ocular. E ele, na verdade, ele é um dos que compõe a maior parte. Se vocês olharem no interior, não sei se a gente vai conseguir ver aqui, ó, a maior parte desse globo é formado pelo osso frontal. E nele o que a gente tem de interessante é esse forame aqui, que é o forame supraorbitário. Forame supraorbitário. Esse forame supraorbitário, a gente vai encontrar ele como sendo um único forame do equino. Dos bovinos, a gente vai encontrar ele como sendo dois forames, porém a gente chama com o mesmo nome, forame supraorbitário. Desse forame passa um ramo do nervo oftálmico, que por sua vez é um ramo do nervo trigêmeo, tudo bem? Depois vocês vão aprender sobre ele também. Então não confundam forame supraorbitário, forame infraorbitário. Então a gente falou já do osso maxila, do osso zigomático, frontal, lacrimal, nasal e incisivo. Vamos olhar agora o osso temporal, que é esse osso pintado em marrom e que ele ocupa a maior parte da parede lateral aqui do crânio, pelo menos a parte mais caudal do crânio. E ele tem algumas funções importantíssimas, principalmente porque as estruturas envolvidas no equilíbrio e na audição estão contidas nele. Então a gente pode dividir o osso temporal em três partes. Assim como a gente dividiu o occipital, o temporal a gente também vai dividir em uma parte escamosa, uma parte petrosa e uma parte timpânica. A parte escamosa é essa parte referente à porção que forma o arco zigomático, que é o processo zigomático do osso temporal. A essa parte, deixa eu virar aqui um pouquinho mais para cá, a essa região que se articula com a mandíbula, que a gente chama de tubérculo articular para o côndilo da mandíbula. Então o nome completo dele é tubérculo articular para o côndilo da mandíbula, mas muitos chamam só de tubérculo articular. E também esse processo retroarticular, que está imediatamente caudal ao tubérculo articular. Ambos os processos, as estruturas, tanto o tubérculo quanto o processo retroarticular, eles fazem parte da articulação da mandíbula, que é a articulação temporomandibular, ATM. Então, a articulação temporomandibular, temporo é de temporal, é essa articulação aqui, ó. Temporomandibular se articula com a mandíbula. Então, essa parte que a gente viu aqui, ó, o ramo, o processo zigomático do osso temporal, o tubérculo articular e o processo retroarticular, ambos fazem parte da parte escamosa. Essa partezinha aqui, ó, um pouco maior aqui, também faz parte da escamosa do osso temporal. Aqui também é escamoso. Então nos resta agora essa porção aqui e uma porção que a gente não consegue ver. Essa porção aqui é a porção timpânica. Estão vendo esse orifício? Esse orifício bem grande aqui é o meato acústico externo. Meato acústico externo. Então a orelha externa estaria aqui. Antigamente a gente chamava de orelha interna, ouvido interno, ouvido médio e ouvido externo, né? Agora mudou. Agora é orelha. Então os livros ainda estão se adaptando. Eu particularmente não gosto do termo
orelha média e orelha interna, mas é o certo, então a gente tem que falar desse jeito. Então aqui o meato acústico externo, desculpa, ele conduz esse tubo aqui, ó, esse canal, ele conduz para o tímpano. Então se eu enfiasse aqui uma agulha, eu iria perfurar o tímpano do animal, se esse animal tivesse tímpano ainda, né? Mas aqui já não tem mais. E a orelha dele ficaria nessa região. Então aqui a gente vê o meato acústico externo e essa grande massa aqui, ó, essa grande massa aqui é a bula timpânica. É a bula timpânica. Então ele está envolvida também na audição. Essa parte é a parte que a gente chama de parte timpânica do osso temporal. Aqui é a parte escamosa do osso temporal. E a última parte é a parte petrosa. A parte petrosa a gente não consegue ver nessa peça, só numa peça aberta, no plano mediano aqui, porque ela fica interna. E ali é onde a gente vai encontrar a orelha interna. A orelha interna ela é a parte do sistema envolvida com o som, a percepção do som, né? Ou seja, a condução do som para o sistema nervoso central e o equilíbrio. Então ali ficam estruturas que a gente chama de labirinto, que fazem a gente se situar no plano que a gente se encontra. Então estão envolvidas no equilíbrio. Essa parte que eu falei da orelha interna é a parte petrosa, a gente não consegue ver, está lá dentro. Então, osso temporal, parte escamosa, parte timpânica e parte petrosa. Vou falar sobre esse osso aqui, ó, que é o osso parietal. Osso parietal, esse pintado de preto. Na verdade, a gente vai falar do parietal e do interparietal. Esses são ossos que ficam na região dorsal. Dependendo do animal, esse osso parietal pode ser grande, como é o caso do equino, disposto dorsalmente, ou pequenininho, como é o caso do felino, por exemplo, e do próprio bovino, que ele fica situado lateralmente, mas eu vou mostrar para vocês depois. O que tem de importante esse osso é uma coisa que infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês nessa peça que eu trouxe para fazer essa aula. Internamente, isso aqui faz parte da calota craniana. Então, aqui no interior, teria o encéfalo. Eu tentei até filmar através desses orifícios para ver se eu conseguia mostrar, só que a luz refletia e eu não conseguia. Mas existe uma crista contínua com essa crista aqui, ó. Essa crista aqui é a fusão do osso parietal de um lado com o osso parietal do outro. E existe uma crista contínua com essa crista, contínua com essa linha, só que ela fica internamente. A gente chama de crista sagital interna. Essa crista, ela faz parte da foice cerebral que divide o encéfalo em dois, divide, na verdade, os dois hemisférios cerebrais. E outra coisa que ela também faz parte, que também é bem interessante, é que ela apresenta uma crista transversal que a gente chama de tentório cerebelar. O que é o tentório cerebelar? É uma parte que envolve e divide o cerebelo, que está aqui mais caudalmente, do restante do encéfalo, que está aqui mais rostralmente. Então o tentório cerebelar ele é feito tanto pelo osso parietal, que está aqui, na verdade dá até para ver uma linha aqui, ó, dá até para ver uma breve linha, que é a marcação onde ficaria o tentório cerebelar, só que internamente. E esse tentório é feito pelo osso parietal, pelo osso interparietal e pelo osso occipital, ou seja, é como se ele abraçasse o cerebelo nessa região, ele abraça e protege o cerebelo. Gente, vamos dar uma olhada agora nesse osso occipital, que é esse osso que fica aqui caudal, o osso mais caudal que a gente tem. E ele, ao contrário da maioria dos que eu falei até agora, ou talvez todos, não recordo quais que eu falei, esse daqui é um osso ímpar. Então a gente não tem ele um de um lado e um do outro. É um osso ímpar. Deixa eu virar aqui a base do... Quando a gente tiver a base do hospital, então o hospital é tudo isso que está pintado de um roxo mais escuro, inclusive esses dois processos bem grandes aqui.
essa parte do hospital é a parte que se articula se articula com a vértebra atlas, que a gente estudou já na parte das vértebras. Se não estudou, vai estudar. E a gente divide esse osso occipital em três grandes partes, né? Isso é, na verdade, uma divisão basicamente embriológica e funcional também. Então a gente tem a parte basal do occipital. A parte basal do occipital é essa parte aqui, ó, que está literalmente na base do crânio. Então essa parte é a parte basal do occipital. Esse processo, essa grande estrutura aqui na parte basal do occipital, a gente chama de processo basilar do osso occipital. E ele vai desde caudal até rostral, até se fundir aqui com o osso basisfenoide. E onde ele tem essa fusão com o osso basisfenoide, deixa eu ver se dá para aproximar aqui na câmera, onde tem essa fusão com o basisfenoide, a gente vê esses dois tubérculos aqui, ó. Esses dois tubérculos são tubérculos musculares. Os tubérculos musculares... o microfone estava desligado, acho. Tubérculos musculares, eles servem para inserção de musculatura flexora da cabeça e do pescoço. Então, uma boa parte da musculatura vai se inserir aqui nesses processos musculares. Esses processos eles ficam literalmente na região intermediária entre o occipital e o basisfenoide. E o basisfenoide não, desculpa, e o basisfenoide. E muitas vezes vocês vão encontrar eles em outro capítulo do livro falando que eles estão do basisfenoide. Mas está tudo bem, a função vai ser a mesma. A outra parte do osso occipital é a parte que a gente chama de parte escamosa. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a parte escamosa do osso occipital. Dela a gente vai encontrar essa crista, que é chamada de crista nucal. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. A gente vai encontrar essa crista, que é a crista nucal, e a crista nucal ela está inserida nessa protuberância, que é a protuberância occipital externa. Essa protuberância occipital externa ela é importante porque é onde ocorre a inserção do ligamento nucal. Então o animal fica com a cabeça dele é muito pesada e tende a cair. Então aqui existe um ligamento que vai se fundir as vértebras lá bem caudais. Depois a gente vai falar sobre elas. Então isso aqui é a protuberância occipital externa. E aqui nessa linha aqui é a crista occipital externa. Então essa é a parte escamosa do osso occipital. E a última parte do osso occipital é a parte lateral. A parte lateral ela apresenta esses côndilos e esses processos paracondilares. Em alguns livros eles consideram esses côndilos aqui como a parte basal do occipital. Eu acho até mais correto, mas isso não vai fazer diferença, porque funcionalmente vai ser a mesma coisa. Funcionalmente não vai alterar. Então aqui a gente tem a parte lateral do occipital, que é considerado como ser um côndilo aqui, e um processo paracondilar. Um côndilo e um processo paracondilar. A gente tem entre os côndilos, o côndilo ele articula com o atlas e ele delimita esse orifício. O nome desse orifício é forame magno, é por onde vai passar a medula. Lembrando que aqui no interior dessa cavidade vai estar o encéfalo, né? Então vai estar o cerebelo, o cérebro, tronco encefálico, todas as estruturas vão estar por aqui no interior. E a medula vai sair por esse orifício, pelo forame magno, e vai ganhar o orifício que é o canal vertebral, no interior das vértebras, que vocês vão ver depois. Aqui a gente tem o processo paracondilar e aqui a gente tem o côndilo do occipital. Entre o processo paracondilar e o côndilo do occipital, a gente encontra essa fossa. Não sei se a luz permite ver, mas a gente encontra essa fossa aqui. O nome dela é fossa condilar. E o importante dessa fossa condilar é porque tem um orifício dela. Deixa eu ver se dá pra gente ver por aqui.
tem um orifício nessa fossa paracondilar, ó, onde eu enfiei a caneta, e o orifício sai aqui dentro. Ó. O orifício sai aqui no interior da fossa. Ó. Esse orifício é o canal do nervo hipoglosso. Esse nervo hipoglosso a gente vai estudar bem depois em sistema nervoso, porque ele é um dos 12 pares de nervos cranianos. Então, só para a gente fazer uma breve revisão aqui. Parte basal do hospital, parte escamosa do hospital, onde a gente tem a crista sagital externa e a protuberância occipital externa, e as partes laterais, onde a gente tem o côndilo do hospital, né, os dois côndilos do hospital, e os dois processos paracondilares, entre eles a fossa condilar, e aqui a gente tem o canal do nervo hipoglosso. Ok? Vamos falar aqui sobre o osso base esfenoide. Base esfenoide. Não pode confundir. Na verdade, tem uma coisa que confunde muito. Dependendo do livro que vocês lerem, eles podem chamar em algum momento de osso esfenoide, em algum momento de osso base esfenoide, em outro momento de osso pré-esfenoide. Na verdade, são coisas diferentes. O osso esfenoide é o osso base esfenoide, mas o osso pré-esfenoide. Essa confusão acontece porque nos humanos eles têm dois ossos, que é esse base esfenoide e o pré-esfenoide, que a gente não consegue ver, que está aqui dorsal ao vômer. Então, para eu enxergar, eu teria que quebrar esse osso aqui, ó, quebrar esse vômer. Que nos humanos, esses dois ossos se fundem ainda na infância, muito jovens. Eles se fundem formando um único osso. Então, é conhecido como osso esfenoide. Ponto. Agora, nos animais domésticos, essa fusão ocorre bem tarde. Então, até o animal ficar muito velho, existe a separação entre esse osso aqui, que é o osso base esfenoide, e o outro osso que é dorsal ao vômer, que é o osso pré-esfenoide. O que eu vou falar agora é do osso base esfenoide, porque o pré-esfenoide não dá para ver aqui, porque ele está interior ao crânio. Eu tenho que quebrar essa região para eu ter acesso a ele. Então, o osso base esfenoide é esse osso aqui, que se comunica rostralmente com o processo basilar do osso occipital, que a gente acabou de falar sobre ele. Processo basilar do osso occipital, osso base esfenoide. Tudo bem? É uma continuação do osso occipital. E ele é importante porque tem uma série de forames, que se incluem ou que ajudam a ser formados através desse osso. Esses forames eles variam de espécie para espécie. Então, nos equinos é de um jeito, no ruminante, no cão é de outro. Então, a gente vai abordar esses forames num vídeo só sobre eles, que a gente vai falar de cada espécie. E o osso base esfenoide, ele é feito por um corpo, que é essa estrutura aqui mais basal, mais ventral, um corpo e duas asas. Uma asa que vem para cá e a outra asa que vem para essa região. E ele é importante porque bem nessa altura aqui, ó, ele forma o que a gente chama de célula túrcica, ou fossa hipofisária. Na verdade, a fossa hipofisária é uma depressão que tem nesse osso e a hipófise fica alojada nesse osso. Claro, no interior da cavidade, fica aqui no interior. E a célula túrcica é como se fosse um diafragma que fecha essa fossa e protege essa hipófise do interior desse osso. Por isso que, geralmente, quando a gente quebra essa região aqui, ó, a gente quebra essa calota craniana para remover o encéfalo, se a gente não tiver cuidado, a gente vai remover o encéfalo e a hipófise vai ficar presa, porque a célula túrcica fecha, como se fosse uma tampa, ela fecha a hipófise e a hipófise fica embaixo. E ela só permite uma passagenzinha de uma estrutura que a gente chama de infundíbulo
da hipófise, que comunica ela com o hipotálamo. Depois a gente vai falar sobre ela. Então o que interessa aqui, nesse momento, é que aqui a gente tem o basosfenoide, o corpo e a asa do basosfenoide. E se a gente fosse mais rostralmente, a gente teria acesso ao pré-esfenoide. Basosfenoide, junto com o pré-esfenoide, que está aqui mais dorsalmente e rostralmente, a gente tem um único osso que se chama osso esfenoide. Então, lendo o livro Osso Esfenoide, ele está falando dos dois juntos. Se vocês lerem no livro Osso Basosfenoide, ele está falando só desse daqui. E se vocês lerem Osso Pré-esfenoide, ele só está falando desse outro osso que é mais rostral e mais dorsal ao basosfenoide. O vômer é um osso relativamente simples, mas é uma estrutura que geralmente quebra muito nas peças no anatômico, porque ele forma essa lâmina bem estreita, bem fininha, e geralmente o aluno vai lá e segura o osso por aqui, dá um peteleco, e acaba que o vômer quebra, porque ele é bem sensível. E o que é interessante do vômer, do osso vômer, é porque essa lâmina aqui do vômer, ela continua com o septo nasal. Então o septo nasal ele se encaixa nessa lâmina do vômer. O septo nasal é a porção que divide essa cavidade nasal, divide esse orifício aqui, ó, em duas cavidades nasais, uma direita e uma esquerda. E a gente consegue ver se dá para ver por aqui, ó. Não vai dar para ver. Mas teria um pedaço do septo nasal ósseo, mas aqui a gente não consegue ver. Então esse é o osso vômer. A importância dele é que é onde se encaixa o septo nasal. A gente tem também o osso pterigoide. O osso pterigoide é esse bege aqui, ó. Pterigoide, ele forma uma parte das coanas. A coana nada mais é do que essa abertura aqui, ó. Essa abertura a gente chama de coana, que é a divisão entre a cavidade nasal e a faringe, mais especificamente a nasofaringe. Então aqui é cavidade nasal e aqui é faringe. E o osso pterigoide ele forma uma dessas, ele auxilia na divisão dessa cavidade. Ele junto com o osso palatino e o vômer também, eles formam essa coana, né? São duas coanas, uma coana aqui e a outra coana aqui, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. E o osso pterigoide tem essa, eu já falei para vocês, né, que pterigoide é o nome que eu acho mais bonito, pterigoide, acho interessante. Pterigoide, a turma de vocês podia chamar turma pterigoide. E eles têm esse âmulo, por isso que a gente fala aqui, é o âmulo pterigoide, é o âmulo do pterigoide. Âmulo se escreve com H, H-A-M-U-L-O, âmulo. Você vai repetir um dia comigo, é o âmulo pterigoide, âmulo aqui, âmulo do pterigoide, beleza? E aqui palatino, osso palatino. O osso palatino, se você falar várias vezes palatino, palatino, palotina, palatino, palotino, você não consegue falar palatino depois, eu aposto. Fala palotina várias vezes, o palatino não vai sair. E o palatino, olha aí, estou falando para vocês fazerem merda e eu que estou fazendo aqui. O palatino ele é feito por duas lâminas. Uma lâmina horizontal, que é essa daqui, ó. Uma lâmina horizontal. Essa lâmina horizontal ela forma uma parte do palato duro. Então tudo isso aqui é o palato duro e esse osso palatino, mais especificamente a lâmina horizontal do osso palatino, forma a parte mais caudal do palato duro. Caudalmente ao palato duro, a gente vai ter o palato mole, aqui ó. Aqui vai ter uma obstrução chamada de palato mole, que é uma membrana. Então a gente tem essa lâmina horizontal e a gente tem essa lâmina perpendicular aqui, ó. Que também é a lâmina perpendicular do osso palatino. E elas formam, essa lâmina aqui, perpendicular, ela auxilia a formar tanto a coana
quanto a nasofaringe, que é essa estrutura seguinte, caudal, a cavidade nasal, nasofaringe. Lembrando que aqui a gente entra na cavidade nasal, aqui a gente entra na cavidade nasal e aqui é a cavidade oral. Olha os dentes aqui, ó. Aqui é a cavidade oral. Essa região aqui é a região da faringe. Beleza?